O coordenador dos grupos técnicos da transição, Aloysio Mercadante, disse que a equipe preparou 23 páginas de atos do governo Jair Bolsonaro que deverão ser revogados. Lembrando que Lula anunciou Mercadante como presidente do BNDES. Bom, o senhor é a favor desse revogaço, Renato? Eu sou a favor que o governo eleito, ele tome as medidas que ele julgar corretas para governar a nação. Assim como o presidente Bolsonaro, daqui a pouco, ex-presidente Bolsonaro, quando assumiu o cargo, ele tomou medidas jurídicas que foram ao encontro daquilo que estava colocado pelo ex-presidente Temer, pela ex-presidente Dilma, etc., o governo também vai tomar suas medidas. Então, vai revogar algumas decisões, assim como Bolsonaro revogou outras decisões. Eu não vejo absolutamente nenhum problema em relação a isso. Por exemplo, aquela questão de sigilos, etc. Acredito que isso daí deva ser revogado. E quando um outro presidente substituir o presidente Lula, daqui 4 anos, eventualmente até o próprio Bolsonaro, esse presidente vai também tomar suas medidas. Isso faz parte do poder discricionário. Mas eu volto aqui minha fala rapidinho, só para falar um pouquinho sobre a Constituição, gente. Quando eu falo da Constituição, é importante ler a Constituição, Marco, é porque o direito à livre manifestação do pensamento, tudo mais, isso é garantido pela Constituição, claro que é. Só que não é um direito absoluto. Todo mundo que assistiu um dia, uma aula de direito constitucional, sabe que não é um direito absoluto. As coisas devem ter responsabilidade. Então, se eu falo alguma coisa, eu tenho que ter responsabilidade por aquilo que eu falo. E tem valores que são fundamentais na nossa democracia, valores morais, e o valor que é fundamental é o valor da legalidade. Eu estou falando aqui do artigo 359 do Código Penal de novo, essas pessoas tentando abolir o Estado Democrático de Direito. Agora, você tem razão numa parte, eu tenho que concordar com você, Marco. Esses movimentos são diversos, eles têm propósitos diversos, eles têm opiniões diversas. Tem gente que está reclamando do Alexandre de Moraes, tem gente que quer intervenção das Forças Armadas. Eu disse na Jovem Pan 2 semanas que ia ter gente pedindo a intervenção alienígena. Deram risada de mim, em Porto Alegre fizeram pedido de intervenção dos extraterrestres para salvar o Brasil do presidente Lula. Então, claro, tem muita gente inclusive maluca, nesses manifestos. Antes de sair por aí, é que uma coisa tem que ser dita. Antes de sair por aí, falando de maneira ultra subjetiva de pessoas que participam de movimentos populares ao redor do país, o que me incomoda é a maneira como a esquerda ela transmuta liberdade de expressão em ameaça. Qualquer coisa virou ameaça. E o pior é o seguinte, o Renato não percebe o nível de delirância da interpretação que é feita, né, que ele fez agora há pouco por parte, né, do artigo que fala sobre abolição do Estado Democrático de Direito. Abolição. A gente tem aqui um dicionário para levantar, para discernir certinho o que é abolir. Existem meios para abolir o Estado Democrático de Direito? Tá, peraí, agora eu entendi a interpretação que ele está fazendo. Tem um ministro do Poder Judiciário que aboliu o Executivo. Ele aboliu a essência do Poder Executivo numa canetada. Tem ministro que aboliu mandato de parlamentar eleito numa canetada. Essa galera teve voto. O ministro está abolindo redes sociais de parlamentares e de deputados federais eleitos na canetada, com voto. Todos eles tiveram voto, o ministro não. Quer dizer, então ele se enquadra no artigo que você está falando, tecnicamente. O manifestante não. O manifestante não fez nada para ninguém. Ele levantou um cartaz e você ainda deu risada e falou de invasão alienígena. Então pronto, acho que agora a gente fez a interpretação correta da Constituição e da lei. Sobre esse ato do pedido aos ETs,
Na verdade, era uma filmagem de drone, Renato, aquilo ali. E alguém fotografou e criou essa narrativa, essa interpretação do chamamento de ajuda extraterrestre aqui para o Brasil. Agora, eu vou pedir aos senhores, acompanhem comigo a fala do Mercadante. Ali tem também revogaço. Só de revogaço, presidente, tem 23 páginas. Estão revogando tudo. Tem 23 páginas. Nós estamos passando por uma peneira bem fina para poder avaliar cada medida, as suas implicações. E tudo isso agora vão para os novos ministros que vão reanalisar o que está ali e decidir junto com o presidente o que será revogado e as medidas preliminares para esse início de governo, porque a lei fala nos primeiros 100 dias, que é o diagnóstico que nós temos que fazer. Bom, Marco Antônio, qual é a sua expectativa para janeiro? Porque, assim, 23 páginas de mudança é muita coisa. Tem mais um detalhe, pediram muito dinheiro para administrar o país, né? Ou seja, pediram uma carta branca e vão desestruturar tudo que foi montado até agora, é isso? A linha é exatamente essa, né? É o avião indo direto para a montanha. Vai explodir, vai explodir. É um riso de desespero, na verdade, porque não tem, quer dizer, Mercadante como presidente do BNDES, a gente está pedindo para o avião bater na montanha forte e explodir tudo. Tudo que existe em termos de responsabilidade fiscal, de economia dos gastos com a máquina pública, tudo que existiu de estatal, preparem-se, porque esse pessoal está louco para arrebentar as estatais. Porque foi isso que eles fizeram lá atrás, há pouco tempo. A gente viu 13 anos deles no poder. Eles vão arrebentar as estatais. Para fins pessoais, para fins político-partidários e por aí vai. Então, quer dizer, crônicas de uma tragédia anunciada. A gente sabe exatamente o que vai acontecer, porque a mentalidade deles é essa. Eles não fogem desse padrão de comportamento. Mas colocar um mercadante é colocar uma pessoa de confiança, ainda mais porque o BNDES não é o banco que empresta dinheiro para os estrangeiros? Hein, Renato? Você me ouviu? Oi, pergunta para mim. Eu acho que colocar o mercadante, que é um economista, é colocar alguém que o presidente da República confia. Sim, o BNDES ele empresta dinheiro para o desenvolvimento nacional, quando empresas brasileiras querem fazer empréstimos. E esse é o ponto. Assim como é questionável uma série de outras nomeações do próprio governo Bolsonaro. E daí, Marco, é muito tranquilo. Se der errado, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que o Bolsonaro volta, entendeu? Ou outro presidente da linha bolsonarista. E se der certo, o Lula ou é reeleito ou faz o sucessor. Essa é a regra do jogo. Eu acho que esse é o ponto. Eu torci para que o Bolsonaro fizesse um bom governo, torci para que a Dilma fizesse um bom governo, depois o Temer, torço para que o presidente Lula faça um bom governo. Esse é meu papel. Acho que esse é o papel como cidadão. Renato, esse que é o ponto. A aparência que quando eu escuto, acho que quando o pessoal escuta você, a aparência é de uma pessoa muito isenta. Parece que você não tem valores que você defende. Parece que esses valores não existem, né? Porque a gente está falando aqui, de novo, a gente tem que olhar para a história. A gente tem que fazer análise com base no passado recente. A gente tem que analisar com base no fato de você ter um ministro da Justiça Marco Antônio Costa e Renato Ribeiro de Almeida.